A estagiária jogou café em mim e, em voz alta, declarou que o marido dela era o diretor do hospital. Eu, calmamente, liguei para o meu marido. Você devia descer aqui. Sua nova esposa acabou de jogar café em mim inteira. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O café ainda estava escorrendo pelo meu rosto quando eu entendi que minha vida tinha acabado. Não a vida biológica, claro. Aos 57 anos, meu coração ainda batia forte, meus pulmões ainda funcionavam perfeitamente, e minha mente, minha mente, estava mais afiada do que nunca. O que morreu ali, naquele lobby de mármore branco, foi a mulher que eu achava que era. A esposa dedicada, a parceira leal, a idiota que passou 28 anos acreditando em mentiras. Mas deixa eu contar desde o início. Desde o momento em que pisei naquele hospital, sem saber que estava entrando no palco da minha própria destruição. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem de 45 dias à Alemanha. 45 dias longe de casa, longe do marido, longe de tudo, negociando pessoalmente a compra de equipamentos médicos no valor de 47 milhões de reais, ressonância magnética de última geração, tomógrafos, equipamentos de hemodinâmica, tecnologia que salvaria vidas. Tecnologia que meu marido, Maurício Thompson Guedes, diretor executivo do Hospital Santa Mônica, deveria ter negociado. Mas Maurício não se sentia confortável com negociações técnicas, não falava alemão, mal falava inglês e, convenhamos, mal entendia a diferença entre um tomógrafo e uma torradeira. Então eu fui. Como sempre. O avião pousou em Guarulhos às 2 da tarde de uma quarta-feira de março. O céu de São Paulo estava cinzento, aquela névoa de poluição e umidade que abraça a cidade como um cobertor sujo. Eu estava exausta. O tipo de cansaço que se instala nos ossos depois de semanas dormindo mal em hotéis, comendo comida que não tem gosto de casa, sorrindo para alemães que regateavam cada centavo como se eu estivesse vendendo bugigangas numa feira. Meu motorista me esperava no desembarque. Seu Orlando, um senhor de 60 anos que trabalhava para minha família desde que eu era adolescente. Dona Carmen, que bom ter a senhora de volta. Pra casa. Eu olhei pela janela do carro pensando. Minha casa ficava no Morumbi, uma mansão enorme demais para 2 pessoas que mal se falavam. Maurício provavelmente estava no hospital, ocupado com suas reuniões importantes, o que geralmente significava almoços longos com investidores e sessões de bajulação mútua. Pro hospital, seu Orlando. Quero ver como estão as coisas. Ele assentiu sem questionar. Nunca questionava. Durante o trajeto, peguei o celular e liguei para Tiago, meu assistente executivo. Ele atendeu no segundo toque, a voz estranhamente tensa. Dona Carmen, a senhora já chegou? Que bom. Está tudo bem por aqui. Está tudo bem ou está tudo bem? Eu conhecia Tiago há 5 anos. Sabia quando ele estava escondendo alguma coisa. O senhor Maurício está em reunião com investidores coreanos. Muito importante. Ele pediu para não ser interrompido. Eu não vou interromper ninguém, Tiago. Só quero dar uma olhada no hospital. Claro, perfeito. A senhora quer que eu avise alguém que está chegando? Não. Quero ver as coisas como elas realmente são. Desliguei com uma sensação estranha no estômago. Aquele tipo de intuição que a gente aprende a ignorar quando está casada há quase 3 décadas. Aquela vozinha que sussurra, tem alguma coisa errada, e que a gente abafa com racionalizações do tipo, você está cansada, ou está imaginando coisas. Eu estava cansada, mas não estava imaginando coisas. O Hospital Santa Mônica era o orgulho da minha família. Meu pai, Dr. Joaquim Vilela, tinha construído aquele lugar do zero, tijolo por tijolo, paciente por paciente. Começou como uma pequena clínica no Ipiranga nos anos 70 e cresceu até se tornar um dos hospitais privados mais respeitados de São Paulo. 18 andares de vidro espelhado na região dos Jardins, atendendo a elite paulistana, mas mantendo uma ala filantrópica que meu pai fazia questão de preservar. A gente não pode esquecer de onde veio, ele sempre dizia. A medicina é para todos, não só para quem pode pagar. Meu pai morreu há 10 anos, infarto fulminante, aos 72 anos, no meio de uma cirurgia que ele insistiu em fazer mesmo contra as recomendações da equipe. Morreu fazendo o que amava, e me deixou sozinha para cuidar do legado dele.
Sozinha, não. Com Maurício. Ah, Maurício. O homem que eu conheci numa festa de formatura, há mais de 30 anos. Alto, bonito, sorriso de comercial de pasta de dente. Filho de uma família tradicional paulistana que tinha nome, mas não tinha mais dinheiro. Ele me cortejou com a intensidade de quem está disputando um troféu. E eu, idiota, achei que era amor. Meu pai nunca gostou dele. Esse rapaz tem olhos de cobiça, não de carinho, ele me disse uma vez. Eu ignorei. Casei. Tive 2 filhos. E passei quase 3 décadas carregando Maurício nas costas enquanto ele levava o crédito por tudo que eu fazia. Mas isso é história para outro momento. O que importa é que, naquela tarde de março, o carro parou na frente do Hospital Santa Mônica, e eu decidi entrar pela porta principal, não pela garagem executiva. Queria ver o hospital com olhos de visitante. Queria sentir o que os pacientes sentiam quando entravam ali. O lobby era amplo, iluminado por luz natural que entrava pelas janelas de vidro. Piso de mármore branco, recepção elegante, um jardim interno com plantas tropicais. Cheirava a desinfetante e café, o cheiro universal de hospitais em todo o mundo. Eu estava com roupa de viagem, calça de alfaiataria bege, blusa de seda cor creme, um blazer leve que tinha amassado na mala. Meu cabelo estava preso num coque simples, sem maquiagem elaborada. Depois de 14 horas de voo, eu parecia exatamente o que era. Uma mulher cansada que só queria chegar em casa. Ninguém me reconheceu. Os funcionários novos nunca tinham me visto, e os antigos não esperavam me encontrar ali, puxando uma malinha de rodinhas como qualquer visitante comum. Foi então que eu vi as 2 cenas que mudariam tudo. Do lado esquerdo do lobby, perto dos elevadores, havia uma comoção. Um homem de uns 50 anos tinha colapsado, infarto pelo que pude perceber. E no meio do tumulto, de joelhos no chão de mármore, estava o Dr. Vicente Arantes, chefe de cardiologia, fazendo massagem cardíaca com a precisão de quem já salvou centenas de vidas. Vicente. Meu amigo desde a faculdade de medicina. O homem que passou 35 anos cuidando dos pacientes do meu pai com uma dedicação que beirava a obsessão. Suor escorria pelo rosto dele, a camisa branca manchada, mas suas mãos se moviam com ritmo perfeito, calculado. Carrinho de emergência, agora! Prepara o desfibrilador! A equipe obedecia com eficiência militar. Era bonito de ver, a medicina funcionando como deveria funcionar. Do lado direito do lobby, perto da porta giratória, uma cena completamente diferente se desenrolava. Uma garota de uns 20 e poucos anos, vestida com um vestido vermelho tão justo que parecia pintado no corpo, gritava com um senhor de cabelos brancos. Eu reconheci o senhor imediatamente. Juvenal, nosso manobrista há mais de 40 anos. Um homem que tinha visto meu pai construir aquele hospital, que me conhecia desde que eu usava Maria Chiquinha. Eu falei para estacionar na sombra. A garota berrava, o rosto contorcido de raiva. Olha o sol batendo no meu carro. Você tem noção de quanto custa aquele banco de couro? Vai estragar tudo. Juvenal estava curvado, os olhos no chão, murmurando desculpas. Tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas. Um homem de 71 anos, humilhado por uma menina que poderia ser neta dele. Desculpa, moça, desculpa. É que estava muito cheio e... Cheio? Cheio? Ela riu, um som agudo e cruel. Isso é problema seu, não meu. Você é pago para resolver problemas, não para criar. Aliás, você é pago para quê, exatamente? Para ficar aí parado igual uma estátua? Eu senti o sangue subir. Minhas mãos se fecharam em punhos. A garota tinha um crachá pendurado no decote generoso, azul claro, de estagiária. Jéssica Lima, dizia o crachá, e ela estava com o celular erguido, filmando a própria performance. Gente, vocês não vão acreditar, ela disse para a câmera, a voz mudando instantaneamente de agressiva para falsamente simpática. A incompetência desse hospital é absurda. Olha o que esse velho fez com o meu carro. Eu vou ter que falar com o meu amor para resolver isso. Ele está em reunião agora, mas quando ele souber... Ela fez um gesto de vai sobrar para alguém, com a mão livre. Eu não aguentei. Larguei minha mala no canto e caminhei até eles. Coloquei a mão no ombro de Juvenal, que se sobressaltou como se tivesse levado um choque. Está tudo bem, seu Juvenal. Pode deixar que eu converso com a moça. Ele ergueu os olhos e me reconheceu.
Vi o alívio passar pelo rosto dele, seguido imediatamente de pânico. Fiz um sinal discreto para que ficasse quieto. Me virei para a garota. Jéssica. Ela ainda estava filmando, agora apontando o celular para mim. Moça, eu disse com a voz mais calma que consegui. Este é um hospital. Um lugar onde pessoas estão lutando pela vida. Não é um estúdio de gravação, nem um palco para humilhar funcionários. Jéssica me olhou de cima a baixo. Vi exatamente o que ela viu. Uma mulher de quase 60 anos, sem maquiagem, com roupa amassada, puxando uma mala de viagem. Ninguém importante, ninguém que merecesse respeito. E você é quem para me dar lição de moral? Ela torceu o nariz como se eu cheirasse mal. Olha o estado que você tá. Parece empregada doméstica que fugiu do serviço. Ou pior, parece mendiga. Você é mendiga? Veio pedir esmola na porta do hospital? Ela virou o celular para mim, rindo. Gente, olha isso. Uma tiazinha maltrapilha querendo me ensinar etiqueta. Isso que dá deixar qualquer um entrar. Aposto que ela tá aqui visitando algum parente na ala filantrópica. Gente pobre é sempre metida assim. Eu respirei fundo. Não ia perder a compostura. Não ia dar esse gostinho a ela. Estou pedindo educadamente que você pare de humilhar um funcionário e desligue esse celular. Estamos em horário de trabalho. Se você é estagiária deste hospital, deveria conhecer o Código de Conduta. Código de Conduta? Jéssica gargalhou. Querida, eu sou o Código de Conduta. Você sabe com quem você está falando? Com uma estagiária que está pelo menos 1 hora atrasada para o turno, pelo que vejo no crachá. O sorriso dela vacilou por um segundo. Depois voltou, ainda mais cruel. Estagiária? Estagiária? Ela se aproximou de mim, os saltos altos estalando no mármore. Eu sou muito mais do que isso, sua velha intrometida. Eu sou praticamente a dona deste lugar. Mesmo? E como exatamente uma estagiária de enfermagem virou dona de um hospital? Foi aí que aconteceu. Jéssica segurava um copo grande de café gelado, desses de rede americana, cheio de chantilly e calda. Ela fez um movimento que pareceu acidental, um tropeço no próprio salto, e o conteúdo inteiro do copo voou na minha direção. Café gelado, no meu rosto, na minha blusa de seda, na minha calça, escorrendo pelo meu pescoço, entrando pelo colarinho, encharcando meu sutiã. Eu fiquei paralisada. O líquido era pegajoso, doce, gelado, cheirava a caramelo e humilhação. Aí, meu Deus! Jéssica berrou, a voz esganiçada ecoando pelo lobby inteiro. Olha o que você fez! Você me empurrou! Eu não tinha me mexido, não tinha tocado nela. Mas isso não importava. Ela já estava encenando. Gente, vocês viram? Ela apontou o celular para a própria roupa, que não tinha uma gota de café. Essa maluca me atacou, me empurrou, quase derrubou meu celular que custa R$ 5.000. Lágrimas, falsas, teatrais, começaram a escorrer pelo rosto dela. A maquiagem pesada nem borrou. Provavelmente a prova d'água, para exatamente esse tipo de performance. Isso é assédio. Uma paciente, ou sei lá o que essa mendiga é, me agrediu. Segurança, segurança. Eu olhei ao redor. O lobby inteiro tinha parado para assistir. Celulares se erguiam de todos os lados, filmando. Do outro lado, Vicente tinha acabado de estabilizar o paciente do infarto e olhava na minha direção com expressão de horror. Meu Deus, alguém murmurou. Coitada da menina. Que velha maluca, disse outro. Isso é coisa de chamar a polícia. Jéssica enxugou as lágrimas falsas e se aproximou de mim. Tão perto que eu podia sentir o perfume enjoativo dela, misturado com o café que escorria pelo meu corpo. Escuta aqui, sua velha acabada, ela sussurrou, baixo o suficiente para o celular não captar. Você vai pedir desculpa agora, de joelhos, na frente de todo mundo. E se eu não pedir? Ela sorriu, um sorriso de cobra. Se você não pedir, meu marido vai acabar com a sua vida, vai te processar por agressão. Vai te proibir de pisar neste hospital de novo. Vai fazer você nunca mais conseguir atendimento médico nessa cidade. Seu marido? É, sua idiota. Meu marido, Maurício Thompson, o diretor deste hospital. Ele faz qualquer coisa que eu peço. Você não tem noção do poder que eu tenho sobre ele. Maurício, marido, não namorado, não caso.
não ficante. Marido. O mundo girou. O chão de mármore pareceu se mover sob meus pés. 28 anos, 2 filhos, uma vida inteira construída sobre o que eu achava que era um casamento. E essa garota, essa criança, estava na minha frente, chamando meu marido de marido dela. Uma semana antes eu estava num hotel em Frankfurt, falando com Maurício por videochamada. Ele estava deitado na nossa cama, dizendo que sentia minha falta, que a casa estava vazia sem mim, que mal podia esperar para me ver. Volta logo, amor, ele tinha dito. Preciso de você aqui. Preciso de você. As mesmas palavras que ele usava há 28 anos, as mesmas palavras vazias. Eu olhei para Jéssica, para o sorriso triunfante dela, para o anel de diamante que brilhava na mão esquerda, um solitário que eu nunca tinha visto antes. Algo morreu dentro de mim naquele momento, e algo muito mais perigoso nasceu no lugar. Limpei uma gota de café do meu rosto com o dorso da mão. Respirei fundo, e fiz a única coisa que me ocorreu. Peguei meu celular da bolsa. O que você está fazendo? Jéssica franziu a testa. Ignorei. Abri meus contatos. Encontrei o nome Maurício. Apertei o botão de ligar e coloquei no viva voz, com o volume no máximo. O lobby silenciou. Todo mundo assistindo, todo mundo filmando. O telefone tocou. 1 vez, 2, 3. Carmen? A voz de Maurício soou irritada, tensa. Você chegou? Estou numa reunião importantíssima com os investidores coreanos, não posso. Você devia descer aqui, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Sua nova esposa acabou de jogar café em mim inteira. Silêncio. Silêncio absoluto, mortal, do outro lado da linha. Ela está aqui no lobby, eu continuei, fazendo live, contando para todo mundo que você é o marido dela. Imaginei que você gostaria de saber. Ouvi o som de uma cadeira sendo arrastada, vozes confusas ao fundo. A reunião inteira tinha ouvido. Carmen, que história é essa? Eu não sei do que você está. 5 minutos, Maurício. Se você não estiver aqui em 5 minutos, minha advogada vai até essa sala de reunião entregar os papéis do divórcio pessoalmente, e os relatórios de auditoria também. Desliguei. Olhei para Jéssica. Toda a cor tinha sumido do rosto dela. Ela reconheceu a voz no telefone. Claro que reconheceu. Era o Maurício dela. Mas agora ela estava tentando entender por que ele tinha chamado essa mulher encharcada de café de Carmen. Por que ele parecia com tanto medo. Quem? Jéssica engoliu em seco. Quem é você? Eu sorri. Um sorriso que não chegou aos olhos. Você disse que é a esposa do Maurício. Que coincidência. Eu também sou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir o ar-condicionado funcionando 3 andares acima. Os 5 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu fiquei parada no meio do lobby, pingando café, sentindo o líquido pegajoso escorrer pelas minhas costas, enquanto o hospital inteiro me observava. Celulares ainda erguidos, sussurros por toda parte. Jéssica tinha recuado alguns passos, o celular tremendo na mão. Ela ainda estava filmando, mas a arrogância tinha dado lugar a algo parecido com pânico. Você, ela começou. Você não pode ser a mulher dele. Ele me disse que o casamento era só no papel, que vocês dormiam em quartos separados há anos, que era só questão de tempo até. Até o quê? Minha voz saiu mais cansada do que eu gostaria. Até ele me largar para ficar com você? Foi isso que ele prometeu? Ela não respondeu. Não precisava. Do outro lado do lobby, Vicente veio caminhando na minha direção. Ele tinha entregado o paciente do infarto para a equipe de emergência e agora me olhava com uma mistura de preocupação e fúria contida. Carmen. Ele parou na minha frente, ignorando completamente Jéssica. Você está bem? Quer que eu... Não, Vicente. Eu balancei a cabeça. Isso é pessoal. Preciso resolver sozinha. Ele entendeu. Sempre entendia. Mas não se afastou. Ficou a alguns metros de distância, braços cruzados, vigiando. Os funcionários mais antigos começavam a me reconhecer. Vi Dona Marta, a supervisora de enfermagem que trabalhava ali desde a época do meu pai, cochichar com uma colega. Os olhos arregalados, a expressão de "Meu Deus, é a Dona Carmen".
O elevador executivo fez um barulho de sino. As portas se abriram. E Maurício Thompson Guedes, meu marido há 28 anos, praticamente caiu para fora. Ele estava descomposto de um jeito que eu nunca tinha visto. Gravata torta, cabelo desarrumado, suor escorrendo pela testa. Os olhos de animal encurralado varreram o lobby até encontrarem as duas mulheres paradas no centro. Eu, encharcada de café, e Jéssica, em seu vestido vermelho de guerra. Atrás dele, no corredor do andar executivo, eu podia ver os investidores coreanos observando a cena com expressões confusas. Jéssica foi a primeira a se mover. Correu na direção dele, os saltos estalando no mármore, e agarrou seu braço como uma náufraga se agarrando a um pedaço de madeira. Amor, amor, graças a Deus você chegou. Ela apontou para mim com a mão livre. Essa mulher maluca me atacou, jogou café em mim, me ameaçou, está fazendo um escândalo. Maurício olhou para ela, depois para mim, depois para ela de novo. Eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de um homem calculando suas opções, pesando qual mentira tinha mais chance de funcionar. Ela disse que é sua esposa. Jéssica continuou, a voz subindo de tom. É mentira, né? Fala para ela que é mentira. Fala que nosso casamento é o único que importa. Nosso casamento. Então ela realmente acreditava que eram casados. Maurício ficou em silêncio por um longo momento. Eu vi a decisão passar pelo rosto dele. Vi o momento exato em que ele escolheu. E então ele se desvencilhou de Jéssica com tanta força que ela quase caiu. Quem é você? A voz dele era fria, irreconhecível. Eu não te conheço. Segurança. Jéssica ficou paralisada, a boca aberta, os olhos arregalados. O quê? Segurança! Maurício berrou. Essa mulher está perturbando o hospital. Tirem ela daqui. E então ele veio correndo na minha direção, os braços abertos, a expressão transformada numa máscara de preocupação conjugal. Carmen, meu amor, meu bem. Ele tentou pegar minhas mãos. Eu recuei. Que horror, que confusão! Eu não sei quem é essa maluca. Juro pra você. Ela deve ser alguma fã obcecada. Alguma... Você tá de brincadeira? O grito de Jéssica cortou o ar como uma lâmina. Ela avançou na direção dele, a maquiagem borrada de lágrimas, reais dessa vez. Seu covarde desgraçado. Ela agarrou a manga do terno dele. Você me prometeu, disse que ia largar ela, me deu anel de noivado. Ela ergueu a mão esquerda, mostrando o solitário que eu tinha notado antes. 8 meses, Maurício! 8 meses você me levando para Campos do Jordão, me apresentando como sua noiva, me dizendo que era só questão de tempo. Maurício tentou se soltar, o rosto vermelho. Ela está mentindo, Carmen. Você precisa acreditar em mim. E o apartamento? Jéssica gritou ainda mais alto. O apartamento em Moema que você colocou no meu nome? O carro que você me deu? As joias? Eu olhei para Maurício, para o homem com quem eu tinha dividido uma vida inteira. Apartamento em Moema, eu repeti. Interessante. Ele empalideceu. Carmen, eu posso explicar. E o bebê? Jéssica jogou a carta final. A bomba nuclear. Você vai abandonar o seu filho? O lobby inteiro congelou. Jéssica colocou as mãos na barriga. Uma barriga que, agora que eu olhava com atenção, tinha uma curva sutil sob o vestido justo. Eu estou grávida, sua bruxa velha, ela gritou para mim. 4 meses. Ele é o pai. Ele me disse que ia largar você quando eu contasse da gravidez. Disse que você era chata, que o casamento era só fachada, que ele nunca te amou de verdade. Grávida. 4 meses. Um filho. Enquanto eu estava na Alemanha trabalhando para o hospital dele, meu marido estava engravidando uma estagiária de 23 anos. Olhei para Maurício. Esperei que ele negasse, que dissesse que era mentira, que ela estava inventando, que não era possível. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, paralisado, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. E foi aí que algo dentro de mim se quebrou de vez. Então é isso, eu disse, minha voz estranhamente calma. Não só me traiu, não só roubou minha família. Você criou outra família às minhas custas. Carmen. Maurício deu um passo na minha direção. Não. Eu levantei a mão. Não se aproxime. Olhei para Jéssica, que ainda chorava, a barriga protetivamente abraçada.
Espero que seu filho nunca saiba que tipo de homem é o pai dele. E então algo inesperado aconteceu. Maurício sorriu. Não um sorriso de arrependimento, nem de nervosismo. Um sorriso de quem está prestes a jogar uma carta que ninguém esperava. Sabe, Carmen, ele disse, endireitando a gravata, eu ia fazer isso de um jeito mais civilizado. Ia esperar você voltar, sentar para conversar, explicar que nosso casamento tinha acabado. Mas já que você quer fazer um escândalo público... Ele se aproximou de mim. Dessa vez, eu não recuei. Você quer me demitir, não é? Me expulsar do hospital, ficar com tudo para você. Ele riu baixinho. Pois saiba que você não pode. Eu sou dona de 65% das ações deste hospital, Maurício. Posso fazer o que eu quiser. Não, meu bem. O sorriso dele se alargou. Você não é dona de nada. Franzi a testa. Do que você está falando? Estou falando do trust, Carmen. O trust que seu pai criou antes de morrer. Você nunca leu as letras pequenas, leu? Trust. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Meu pai tinha morrido há 10 anos. Na época, eu estava devastada. Mal conseguia funcionar, quanto mais ler documentos legais. Maurício tinha cuidado de tudo. O testamento, o inventário, a transferência de bens. Ele me apresentava papéis e eu assinava, confiando cegamente. As ações do seu pai, Maurício continuou, saboreando cada palavra, estão num trust, e o administrador desse trust sou eu. Até que o conselho ateste formalmente sua capacidade de gestão, quem controla essas ações sou eu. Isso não é possível. Leia os documentos. Ah, espera. Você nunca leu, não é? Confiava em mim. Ele inclinou a cabeça. Que fofo. Eu tentei processar o que ele estava dizendo. Um trust. Controlado por ele. As ações que eu achava que eram minhas. Você forjou o testamento do meu pai? Forjar é uma palavra feia. Digamos que eu ajustei alguns detalhes, com a ajuda de um advogado muito competente. Ele deu de ombros. Seu pai era um velho teimoso, mas no fim, o documento que foi registrado em cartório é o que vale. E esse documento diz que eu controlo tudo até que você seja considerada apta. Ele se aproximou mais um passo, tão perto que eu podia sentir o hálito de menta dele. E adivinha quem decide se você é apta ou não? O conselho, onde eu tenho aliados, onde o Dr. Newton Braga joga golfe comigo todo sábado. Você está me roubando, eu sussurrei. Há 10 anos você está me roubando. Estou gerenciando os seus bens, querida, como um bom marido deve fazer. Ele sorriu. Agora, se você me der licença, tenho uma reunião para terminar. Jéssica, venha comigo. Vamos deixar minha ex-mulher processar essa informação. Jéssica, que tinha assistido à conversa em silêncio, olhou de mim para Maurício com uma expressão confusa. Ela claramente não entendia metade do que estava acontecendo, mas sabia reconhecer o lado vencedor. Amor, espera. Ela correu atrás dele. Então a gente pode ficar junto de verdade agora? Maurício não respondeu. Apenas fez um gesto para os seguranças. Escoltem minha esposa, minha ex-esposa, para fora do prédio. Ela está claramente perturbada. Acho que a viagem longa afetou a saúde mental dela. Os seguranças hesitaram. Eles me conheciam. Sabiam quem eu era, ou quem eu achava que era. É uma ordem, Maurício disse, a voz gelada. Ou vocês preferem perder o emprego? 2 homens de uniforme se aproximaram de mim. Não com violência, mas com firmeza. Desculpa, dona Carmen, um deles murmurou. Ordens são ordens. E assim, encharcada de café, traída pelo marido, despojada de tudo que eu achava que era meu, fui escoltada para fora do hospital que meu pai tinha construído com as próprias mãos. A última coisa que vi antes de as portas de vidro se fecharem foi o sorriso triunfante de Maurício enquanto ele voltava para o elevador, Jéssica pendurada em seu braço. Do lado de fora, o sol de São Paulo me cegou por um momento. Eu estava na calçada, com uma mala de rodinhas, coberta de café, sem marido, sem hospital, sem nada. E foi naquele momento, parada na calçada da Avenida Brasil, que eu lembrei de uma coisa que meu pai tinha me dito, muitos anos antes. Carmen, nunca confie em ninguém completamente, nem em mim. Sempre tenha um plano B. Sempre guarde suas cartas perto do peito. Eu tinha ignorado o conselho.
por 28 anos, eu tinha ignorado. Mas talvez, só talvez, não fosse tarde demais para começar a seguir. Peguei meu celular, liguei para a única pessoa em quem eu confiava de verdade. Dona Zilda? Sou eu. Eu preciso de ajuda. Dona Zilda morava num apartamento simples no Ipiranga, 2 quartos que eu tinha comprado para ela quando meu pai morreu, como agradecimento por 40 anos de serviço à nossa família. Ela tinha sido governanta da casa dos meus pais desde antes de eu nascer. Me viu dar os primeiros passos, me ensinou a fazer bolo de fubá, enxugou minhas lágrimas quando meu primeiro namorado terminou comigo. Era mais mãe para mim do que minha própria mãe biológica, que morreu quando eu tinha 20 anos. O táxi me deixou na porta do prédio às 5 da tarde. Eu ainda estava com a roupa manchada de café, o cabelo um desastre, a mala de viagem arrastando atrás de mim. O porteiro me olhou com desconfiança até eu mencionar o nome de Dona Zilda. Ela abriu a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. 72 anos, cabelos brancos presos num coque impecável, avental florido. Os olhos castanhos se arregalaram ao me ver. Minha Nossa Senhora! Ela me puxou para dentro com força surpreendente para uma mulher da idade dela. O que aconteceu com você, menina? Eu abri a boca para responder e desabei. Chorei como não chorava desde a morte do meu pai. Chorei nos braços de Dona Zilda, sujando o avental dela de café e lágrimas, enquanto ela me apertava contra o peito e murmurava: "Tá tudo bem, minha filha, tá tudo bem", como fazia quando eu era criança e tinha pesadelos. Não estava tudo bem. Nada estava bem. Mas ali, naquele apartamento pequeno que cheirava a alecrim e limpeza, eu me senti segura pela primeira vez desde que tinha pisado no aeroporto. Depois de um banho quente e um prato de sopa que eu não pedi, mas comi inteiro, sentamos na sala. Eu vestia roupas emprestadas de Zilda, uma calça de moletom e uma camiseta larga, completamente diferente de qualquer coisa que eu usaria normalmente. Contei tudo, desde o momento em que entrei no hospital até ser escoltada para fora como uma criminosa. Zilda ouviu em silêncio, os lábios apertados numa linha fina. Quando terminei, ela não disse "coitadinha", nem "que horror". Ela disse: "Eu sempre soube". O quê? Que ele era um canalha. Ela se levantou, foi até a cozinha, voltou com 2 xícaras de chá. Seu pai sabia também. Tentou te avisar, mas você não quis ouvir. Você sabia das traições? Sabia de tudo, minha filha. Das mulheres, das mentiras, dos joguinhos dele. Ela suspirou. Mas não era meu lugar falar. Você não ia acreditar. Você amava ele. Eu era uma idiota. Você era uma mulher apaixonada. Não é a mesma coisa. Ela soprou o chá. A pergunta agora é: o que você vai fazer? Eu não sei. Ele controla tudo. O hospital, as ações, o dinheiro. Ele controla o que você deixou ele controlar. Zilda me olhou por cima da xícara. Mas você é filha do Dr. Joaquim. Você não é idiota. Você tem alguma coisa guardada, não tem? Eu pisquei. Tinha. Meu Deus, eu tinha. O cofre, eu murmurei. O cofre do banco. 3 anos atrás, quando eu comecei a suspeitar das traições de Maurício, fiz algo que parecia paranoia na época. Aluguei um cofre num banco privado, usando o nome de uma empresa que só eu conhecia. E guardei cópias de tudo. Contratos, documentos do hospital, extratos bancários. E o mais importante, o testamento original do meu pai. Você guardou o testamento original? Zilda perguntou, os olhos brilhando. Guardei. Eu não sei porquê. Na época, achei que estava sendo boba. Mas algo me disse para ter uma cópia. Meu pai sempre dizia que eu tinha instinto de sobrevivência. Talvez ele estivesse certo. Então é isso que você precisa fazer primeiro. Zilda colocou a xícara na mesa. Buscar esses documentos, ver o que você realmente tem. Assenti. Mas havia outro problema. Eu também preciso de dinheiro, Zilda. Minhas contas são conjuntas com Maurício. Se ele bloqueou tudo... E bloqueou, ela confirmou. Tiago ligou aqui faz 1 hora, preocupado. Disse que Maurício mandou suspender todos os cartões no seu nome. Tiago. Pelo menos ele ainda estava do meu lado. Então eu não tenho nada. Nem como pagar um advogado, nem como... Você tem sim. Zilda se levantou e foi até a estante.
Abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelado. Sua mãe, ela disse, me entregando o envelope. Antes de morrer, ela me pediu para guardar isso. Disse que era para te dar se você algum dia precisasse de um novo começo. Abri o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão e números, dados de uma conta bancária. Sua mãe era uma mulher esperta, Zilda disse. Ela nunca confiou em homem nenhum, nem no seu pai, que Deus o tenha. Quando o avô dela morreu, ela escondeu a herança num banco na Suíça. Nunca tocou. Disse que era o seguro de vida dela. Eu li os números, li de novo e de novo. 15 milhões de reais. Minha mãe tinha deixado 15 milhões de reais escondidos por quase 40 anos, e nem Maurício nem ninguém sabia. Por que você nunca me contou? Porque você nunca precisou, até agora. Eu olhei para Zilda, essa mulher que tinha passado a vida inteira nos bastidores, observando, guardando segredos, esperando o momento certo. O que mais você sabe que eu não sei? Ela deu um sorrisinho. Muita coisa, minha filha. Muita coisa. Meu celular tocou. Era Vicente. Carmen, pelo amor de Deus, onde você está? A voz dele estava tensa. Estou sabendo do que aconteceu. O hospital inteiro está em polvorosa. Maurício está dizendo que você teve um surto psicótico. Um surto? Eu ri, um som amargo. Claro que está. É pior do que isso. Vicente baixou a voz. Ele está preparando o terreno para te internar. O sangue gelou nas minhas veias. Como assim internar? Ele ligou para o Dr. Gustavo Pires, aquele psiquiatra do 5º andar, o que assina qualquer laudo por dinheiro. Estão falando em avaliação compulsória por instabilidade mental. Se ele conseguir uma ordem judicial, pode te tirar de circulação por tempo indeterminado. Internar. Maurício queria me internar numa clínica psiquiátrica. Se ele conseguisse, seria o golpe perfeito. Com eu, incapacitada, ele teria controle total sobre tudo. O hospital, as ações, os bens. E ninguém questionaria. Afinal, a pobre Carmen tinha tido um colapso nervoso ao descobrir as traições do marido. Tão triste, tão previsível. Vicente, eu preciso dos meus documentos. Tem um cofre num banco na Augusta. Preciso ir lá amanhã, 1ª hora. Eu te levo. Me passa o endereço. Desliguei e olhei para Zilda. Parece que meu marido quer me trancar numa clínica de loucos. Ela não pareceu surpresa. Então você precisa agir rápido, antes que ele consiga a ordem judicial. Assenti. Mas por dentro, um medo gelado começava a se espalhar. Eu tinha subestimado Maurício. Por 28 anos, eu tinha achado que ele era apenas um homem fraco, vaidoso, dependente. Nunca imaginei que ele fosse capaz de algo assim. Agora eu sabia a verdade. Ele não era fraco, era perigoso. E eu estava sozinha, sem armas, lutando contra um homem que tinha passado uma década preparando esse momento. Naquela noite, deitada no sofá de Zilda, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em todas as vezes que Maurício tinha me dito "eu te amo". Em todos os beijos, todos os abraços, todas as noites compartilhadas. Tudo mentira, desde o primeiro dia. E agora ele queria me destruir. Mas eu era filha de Joaquim Vilela. E meu pai não criou uma covarde. Às 3 da manhã, eu finalmente fechei os olhos. Amanhã, a guerra começaria de verdade. Eu não tive tempo de começar a guerra. 2 dias depois, às 6 da manhã, a campainha do apartamento de Zilda tocou. Eu estava na sala, trabalhando com doutora Márcia Freitas, a advogada que tinha conseguido contratar com o dinheiro da minha mãe. Tínhamos passado a noite inteira analisando o testamento original do meu pai, comparando com a versão que Maurício tinha registrado em cartório. A diferença era gritante. O testamento original tinha uma cláusula que Maurício tinha removido. O trust poderá ser dissolvido imediatamente, caso seja comprovada má gestão, conduta antiética ou atividade ilegal por parte do administrador. Com o testamento adulterado, essa cláusula não existia. Maurício tinha removido exatamente a parte que permitiria tirá-lo do controle. Fraude, falsificação de documento, crimes graves. Com isso, podemos anular o trust. Doutora Márcia tinha dito às 5 da manhã, os olhos brilhando de exaustão e adrenalina. Podemos recuperar o controle das ações. Podemos destruir ele.
Eu estava prestes a responder quando a campainha tocou. Zilda franziu a testa. Quem pode ser a essa hora? Ela foi até a porta. Abriu. 2 homens de jaleco branco estavam no corredor. Atrás deles, 2 policiais militares. Dona Carmen Vilela Monteiro? Um dos homens de branco perguntou, olhando para mim. Sou eu. A senhora está sendo conduzida para a avaliação psiquiátrica compulsória. Ele ergueu um papel. Temos uma ordem judicial e um laudo médico atestando risco iminente à própria segurança e de terceiros. Doutora Márcia se levantou de um salto. Deixa eu ver isso. Ela arrancou o papel da mão dele. Leu rapidamente, o rosto ficando mais pálido a cada linha. Isso é um absurdo. Esse laudo foi assinado por um médico que nunca examinou minha cliente. Não é da nossa competência avaliar o laudo, doutora. Apenas cumprir a ordem. Carmen, não vá com eles. Márcia se virou para mim. Isso é ilegal. Vamos recorrer. Vamos. Se a senhora resistir, o homem de branco interrompeu. Os policiais estão autorizados a usar força. E isso será considerado confirmação do quadro de instabilidade mental. Armadilha. Era uma armadilha perfeita. Se eu fosse, estaria entregando minha liberdade nas mãos de Maurício. Se eu resistisse, estaria provando que era louca e justificando a internação. Zilda tentou se colocar entre mim e os homens. Vocês não vão levar ela. Isso é sequestro. Chamem a polícia. A polícia está aqui, senhora. Um dos PMs deu um passo à frente. Por favor, não dificulte. Olhei para Zilda, para Márcia, para os documentos espalhados na mesa, a prova da fraude de Maurício, tão perto e tão longe. Zilda. Minha voz saiu estranhamente calma. Liga pro Vicente. Conta tudo para ele. Ele vai saber o que fazer. Carmen, não. Liga pro Vicente. Os homens de branco me pegaram pelos braços. Não com violência, mas com firmeza. Como se eu fosse um paciente problemático, não uma mulher de 57 anos sendo arrancada de sua vida. Fui conduzida até uma ambulância estacionada na frente do prédio. Vizinhos espiavam pelas janelas. Uma senhora na calçada fazia o sinal da cruz. Coitada, eu a ouvi murmurar. Tão nova para ficar louca. A porta da ambulância se fechou. E eu desapareci. A clínica se chamava Refúgio Sereno, um nome poético para uma prisão de luxo. Ficava em algum lugar na Serra da Cantareira, longe o suficiente de São Paulo para que ninguém me encontrasse facilmente. O prédio era bonito, cercado de jardins bem cuidados, com uma recepção que parecia hotel 5 estrelas. Mas os quartos tinham trancas do lado de fora, e as janelas não abriam mais do que 5 centímetros. Me colocaram num quarto no primeiro andar. Cama de solteiro, banheiro privativo, uma poltrona de couro. Parecia um quarto de hotel, se você ignorasse a ausência de celular, computador ou qualquer forma de comunicação com o mundo exterior. Uma enfermeira entrou com uma bandeja. Hora da medicação, dona Carmen. Eu não vou tomar isso. Ela sorriu, o tipo de sorriso condescendente que se dá a crianças birrentas. Vai sim, querida, são ordens médicas. Antes que eu pudesse reagir, 2 enfermeiros entraram atrás dela. Me seguraram enquanto ela aplicava uma injeção no meu braço. Isso vai ajudar a senhora a relaxar, ela disse enquanto eu sentia o mundo ficar embaçado nas bordas. Sedativo. Estavam me dopando. Tentei lutar, mas meu corpo não obedecia. Minhas pernas cederam. Caí na cama. A última coisa que vi antes de apagar foi o rosto da enfermeira, sorrindo como se tivesse acabado de fazer um favor a alguém. Acordei sem saber que horas eram, ou que dia. A luz que entrava pela janela sugeria tarde, mas podia ser manhã. Minha boca estava seca, minha cabeça latejava, e meus pensamentos se moviam como se estivessem nadando em melaço. Tentei me levantar. Consegui, com esforço. O quarto girava levemente. Os efeitos da sedação ainda não tinham passado completamente. Arrastei-me até o banheiro. Lavei o rosto com água fria. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Olheiras profundas, pele pálida, olhos vermelhos. Parecia uma louca, ironicamente. Mas por trás do cansaço e da droga havia algo mais. Raiva. Uma raiva fria, calculada, que começava a substituir o medo. Maurício achava que podia me silenciar, jogando-me numa clínica e me entupindo de remédios. Achava que eu era fraca,
que ia desistir. Ele não me conhecia de verdade. Eu tinha passado 4 anos estudando farmacologia na faculdade de medicina. Sabia exatamente o que aqueles sedativos faziam, quanto tempo duravam no organismo e, mais importante, como minimizar seus efeitos. A partir daquele momento, comecei a fingir. Quando traziam os comprimidos, eu os escondia debaixo da língua e cuspia no vaso sanitário assim que a enfermeira saía. Quando aplicavam injeções, eu forçava meu corpo a parecer mais dopado do que estava. Olhos semicerrados, fala arrastada, movimentos lentos. Por dentro, eu estava completamente alerta, observando, planejando. 3 dias se passaram. Aprendi a rotina da clínica. Troca de turno às 7 da manhã e às 7 da noite. Ronda noturna às 11 e às 3. A janela do banheiro não tinha grade. Era pequena, mas eu conseguiria passar se me contorcesse. E estávamos no primeiro andar. A queda não seria grande. No terceiro dia, Maurício apareceu. Eu estava deitada na cama, fingindo estar sedada, quando a porta se abriu e ele entrou. Terno impecável, perfume caro, sorriso de vencedor. Olá, querida. Ele sentou na poltrona de couro, cruzando as pernas. Descansou bem? Não respondi. Mantive os olhos semicerrados, a respiração lenta. Vim te dar boas notícias. Ele examinou as unhas. O conselho me deu controle total do hospital. Jéssica vai assumir a diretoria de marketing. E você? Ele riu baixinho. Bem, você vai ficar aqui até melhorar. Pode demorar bastante. Anos, talvez. Silêncio da minha parte. Ele continuou. Sabe o que é engraçado, Carmen? Eu passei 28 anos ouvindo você e seu pai falarem sobre legado e integridade e fazer a coisa certa. 28 anos sendo tratado como um empregado glorificado. Maurício, faça isso. Maurício, assine aquilo. Maurício, você não entende de negócios. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando. Mas quem está no controle agora? Quem está sentado no escritório do seu pai, tomando as decisões, comandando tudo? Ele bateu no próprio peito. Eu conquistei o que você nunca conseguiu. Poder de verdade. Ele se levantou, ajeitando o terno. Enfim, vim me despedir. Não vou mais voltar aqui. Tenho coisas mais importantes para fazer. Mas não se preocupe, você vai ser bem cuidada. Os melhores remédios, a melhor equipe. Ele sorriu. Afinal, você é minha esposa. Tenho obrigações. Ele foi até a porta. Parou. Olhou para trás. Ah, e Carmen, não adianta tentar fugir. Essa clínica é de um amigo meu. Qualquer coisa que você fizer, eu vou saber. A porta se fechou. A chave girou. Esperei até os passos dele sumirem no corredor. Então abri os olhos completamente. Ele tinha cometido um erro. Ao me visitar, ao se gabar, ao me contar seus planos, ele tinha confirmado tudo o que eu precisava saber. E mais importante, ele tinha relaxado. Achava que eu estava derrotada. Achava que os remédios tinham me transformado numa boneca de pano. Ele não fazia ideia de que, debaixo dessa máscara de sedação, eu estava mais acordada do que nunca. Naquela noite, uma bandeja de comida foi empurrada pela fresta da porta. Junto com a comida, dobrado embaixo do prato, havia um bilhete. Meu coração disparou. O bilhete estava escrito numa letra que eu não reconhecia, mas a mensagem era clara. Janela do banheiro. Sexta, 3 horas da manhã. Carro preto estacionado nos fundos. V. Vicente. Ele tinha me encontrado. Destruí o bilhete imediatamente, rasgando-o em pedaços minúsculos e jogando no vaso. Depois comi a comida normalmente, fingindo não ter visto nada. Sexta. Faltavam 2 dias. 2 dias para fingir. 2 dias para me preparar. 2 dias para planejar minha ressurreição. A noite de sexta chegou com uma lentidão agonizante. Às 11, a enfermeira fez a ronda noturna. Eu estava deitada na cama, olhos fechados, respiração profunda. Ela verificou meus sinais vitais, murmurou algo sobre paciente estável e saiu. Esperei. Às 2 da manhã, levantei devagar. Meu corpo ainda estava fraco. Dias de alimentação ruim e resíduo de sedativos cobravam seu preço. Mas minha mente estava clara como cristal. Fui até o banheiro. A janela era pequena.
talvez 60 centímetros por 40. Teria que me contorcer, mas eu conseguiria passar. Às 2h45, abri a janela o máximo que pude. O ar noturno entrou frio, cheirando a mata e liberdade. Subi na pia. Enfiei a cabeça pela abertura, depois os ombros. Contorci o corpo, ignorando a dor quando meu quadril raspou no batente. E caí. Não foi uma queda elegante. Caí de lado no gramado, torcendo o tornozelo no processo. A dor subiu pela minha perna como um relâmpago. Mordi o lábio para não gritar. Levantei. Mancando, me arrastei na direção dos fundos do prédio, usando as sombras dos arbustos como cobertura. E então vi os faróis. Um carro preto estacionado num canto escuro, motor ligado. A porta do passageiro se abriu. Carmen, Vicente. Corri, ou tentei correr, até o carro. Ele saiu, me ajudou a entrar, fechou a porta. Meu Deus, Carmen, o que fizeram com você? Ele olhava para mim com horror. Eu devia parecer ainda pior do que me sentia. Depois, vai agora. Ele não discutiu. O carro arrancou, os pneus cantando no cascalho. Olhei pelo retrovisor. A clínica ficava cada vez menor, até desaparecer na escuridão. Eu tinha escapado, mas essa era apenas a primeira batalha. A guerra ainda estava por vir. No banco de trás, percebi que não estava sozinha. Minha menina. Dona Zilda esticou a mão e segurou a minha. Graças a Deus, graças a Deus. Eu não consegui responder. Apenas apertei a mão dela e deixei as lágrimas caírem. Por 10 minutos, ninguém falou. O carro serpenteava pelas estradas escuras da Serra da Cantareira, descendo em direção à civilização. Finalmente, Vicente quebrou o silêncio. Você precisa de cuidados médicos. Seu tornozelo... Não. Minha voz saiu rouca, mas firme. Nada de hospitais, nada de registros. Maurício não pode saber onde eu estou. Carmen. Eu sou médica, Vicente. Sei cuidar de um tornozelo torcido. Olhei pela janela. Para onde estamos indo? Tenho um sítio em Ibiúna. Ninguém sabe que existe. Comprei com o dinheiro de uma herança. Nunca registrei no meu nome. Ele me olhou pelo retrovisor. Você precisa se recuperar antes de fazer qualquer coisa. Assenti. Ele estava certo. Eu estava fraca, desnutrida, com resíduos de sedativo no sangue. Se tentasse enfrentar Maurício agora, ia perder. Mas em alguns dias, eu estaria pronta. Vicente. Minha voz era apenas um sussurro. Obrigada. Por me encontrar. Por não desistir. Ele não respondeu por um momento. Quando falou, sua voz estava embargada. Eu nunca desisti de você, Carmen. Em 35 anos, eu nunca desisti. Fechei os olhos. Pela primeira vez em dias, me permiti descansar. O sítio de Vicente ficava no fim de uma estrada de terra, cercado por mata atlântica e silêncio. Uma casa simples de 3 quartos, com varanda de madeira e fogão a lenha. O tipo de lugar onde o tempo parece passar mais devagar. Passei uma semana ali, recuperando as forças. Zilda cozinhava como se sua vida dependesse disso. Caldos, sopas, vitaminas, tudo que pudesse me engordar e fortalecer. Meu tornozelo melhorou com gelo e repouso. E dia após dia, o nevoeiro dos sedativos foi se dissipando, deixando minha mente cada vez mais afiada. Vicente ia e voltava de São Paulo, trazendo notícias. O hospital estava em caos. Maurício governava com mão de ferro, demitindo quem discordava, promovendo bajuladores, gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Jéssica desfilava pelos corredores como se fosse a dona, postando fotos no Instagram com legendas do tipo "Nova fase, nova eu" e "O universo conspira a favor de quem merece". A polícia tinha sido acionada sobre meu desaparecimento da clínica, mas Maurício pediu para encerrar a busca. Minha esposa claramente fugiu num momento de crise. Ele disse à imprensa: "Espero que ela encontre a ajuda de que precisa". Tradução: ele achava que eu estava escondida em algum lugar, lambendo minhas feridas, derrotada demais para lutar. No 7º dia, comecei a montar meu contra-ataque. Doutora Márcia veio ao sítio com uma maleta cheia de documentos. Tiago apareceu algumas horas depois, trazendo um laptop e pendrives. Eu fingi continuar trabalhando para o Maurício, ele explicou, sem conseguir me olhar nos olhos. Desculpa, dona Carmen. Eu devia ter feito alguma coisa antes, mas...
Você fez o que era possível, Tiago. Coloquei a mão no ombro dele. E está fazendo agora. Os pendrives continham 3 anos de e-mails de Maurício, contratos fraudulentos, transferências suspeitas, mensagens para amantes, tudo o que eu precisava para destruí-lo. Mas ainda faltavam peças. Precisamos de mais testemunhas, Márcia disse, espalhando documentos na mesa da varanda. Documentos são bons, mas pessoas falando têm mais impacto. Alguém de dentro do hospital que possa confirmar o que está nesses e-mails. Eu posso falar, Tiago ofereceu. Você é funcionário. A defesa vai dizer que está querendo se vingar de alguma coisa. Márcia balançou a cabeça. Precisamos de alguém com credibilidade, alguém sem interesse pessoal. Pensei por um momento, e então lembrei. Juvenal. O manobrista? Vicente franziu a testa. Maurício demitiu ele por justa causa falsa depois que eu fui embora. 40 anos de trabalho jogados no lixo. Eu me levantei. Juvenal viu coisas nesses 40 anos. Muitas coisas. Carros, presentes, mulheres entrando e saindo. Se ele concordar em testemunhar... Eu vou falar com ele, Vicente disse. Sei onde ele mora. No dia seguinte, Vicente voltou com Juvenal. O velho manobrista parecia ter envelhecido uma década em 2 semanas. Os ombros curvados, os olhos sem brilho. Mas quando me viu, algo se acendeu nele. Dona Carmen. Ele tirou o chapéu, os olhos marejando. A senhora está bem, graças a Deus. Estou bem, seu Juvenal, e vou precisar da sua ajuda. Ele não hesitou. O que a senhora precisar. Eu vi muita coisa nesses 40 anos, muita coisa. Sempre fiquei quieto porque tinha medo de perder o emprego. Agora não tenho mais nada a perder. Sentamos e ele falou por 3 horas. Os carros de luxo que Maurício registrava como frota do hospital e dava para as amantes. As viagens de trabalho, que eram na verdade fins de semana em resorts com mulheres diferentes. Os envelopes de dinheiro que ele entregava para fornecedores em troca de contratos superfaturados. Tiago anotava tudo. Márcia gravava. Isso é ouro, ela disse quando Juvenal terminou. Com isso, mais os documentos, mais o testamento adulterado, Maurício está acabado. Mas não foi o bastante, porque naquela noite, o celular de Tiago apitou com uma mensagem de um número desconhecido. Dona Carmen, a senhora precisa ver isso. Ele me mostrou a tela. A mensagem dizia: preciso falar com a Dona Carmen. É urgente. O Maurício me bateu, me ameaçou. Eu tenho provas que vocês vão querer ver. Jéssica. Jéssica. A garota que tinha jogado café em mim, que tinha me chamado de mendiga, que estava grávida do meu marido. É armadilha, Vicente disse imediatamente. Não confio nela. Eu também não, Zilda concordou. Olhei para a mensagem por um longo momento, pensando. Jéssica era arrogante, cruel e manipuladora, mas ela também era uma garota de 23 anos que tinha apostado tudo num homem que agora a estava descartando. Se Maurício tinha batido nela, se ela estava com medo. O inimigo do meu inimigo. Tragam ela aqui, eu disse. Com supervisão. Se for armadilha, a gente descobre. Se não for... E se não for? Vicente perguntou. Se não for, ela pode ser a peça que está faltando. Jéssica chegou no dia seguinte. Eu mal a reconheci. Sem a maquiagem pesada e as roupas de grife, ela parecia exatamente o que era. Uma menina assustada. O olho esquerdo estava roxo, o lábio cortado. A barriga de 5 meses era visível sob a camiseta larga. Dona Carmen. Ela parou na porta da varanda, sem coragem de entrar. Eu sei que a senhora me odeia. Eu merecia. Senta. Apontei para a cadeira à minha frente. Fala. Ela sentou. As mãos tremiam. Ele mudou, ela começou, a voz vacilante. Depois que a senhora foi embora, ele mudou. No começo foi bom. Ele me tratava como rainha, me dava presentes, dizia que a gente ia casar assim que o divórcio saísse. E depois? Depois ele começou a ficar irritado. Dizia que eu era burra, que eu tinha estragado tudo fazendo aquele escândalo no lobby, que por minha culpa ele tinha que lidar com a imprensa e com o conselho. Ela tocou o olho roxo. Ontem ele me bateu, pela 3ª vez. Disse que eu era um peso morto, que o bebê provavelmente nem era dele, que eu devia sumir da vida dele. E por que você veio até mim? Jéssica me olhou nos olhos pela primeira vez.
Porque eu guardei provas. Ela tirou o celular da bolsa, abriu a galeria de vídeos. Ele gostava de filmar a gente, em momentos íntimos. O rosto dela ficou vermelho. Mas às vezes ele falava demais, se gabava. Eu guardei tudo como seguro. Ela me mostrou o primeiro vídeo. Maurício na cama, rindo. Você não tem noção de como foi fácil, Jé. A idiota da Carmen assinava tudo o que eu pedia. Amor, é só burocracia. E ela acreditava. 20 anos desviando dinheiro bem debaixo do nariz dela. Meu estômago se revirou. Tem mais, Jéssica disse. Mostrou outro vídeo. O melhor foi o testamento. O velho morreu e eu convenci ela a me deixar cuidar de tudo. Você está sofrendo, meu bem. Deixa comigo. Mudei 2 cláusulas e ela nunca percebeu. Agora eu controlo tudo e ela acha que é dona de alguma coisa. Risada, deboche, desprezo. Toda a minha vida com aquele homem resumida em vídeos de celular onde ele se gabava de me enganar. Eu tenho mais de 50 vídeos assim, Jéssica disse. Ele confessou tudo para mim. Os desvios, as fraudes, as mulheres. Achava que eu era burra demais para entender ou leal demais para usar. Olhei para ela, para a garota que eu tinha odiado com todas as forças. Por que você está me ajudando? Jéssica encostou no próprio ventre. Porque ele me disse que o bebê provavelmente não é dele, e eu não sei se é mesmo. Eu tinha outro namorado quando conheci o Maurício. Fiz um exame de DNA escondido. Tem 80% de chance de não ser filho dele. Ela engoliu em seco. Se ele descobrir, me mata. Literalmente. Eu vi nos olhos dele quando me bateu. Ele é capaz. E você acha que me entregar esses vídeos vai te proteger? Eu acho que destruir ele vai me proteger. Jéssica me encarou. A senhora tem motivo para me odiar. Eu sei, mas a gente tem um inimigo em comum. E eu quero que ele pague pelo que fez. Com a senhora, comigo, com todas as mulheres que ele usou e descartou. Olhei ao redor. Vicente, Zilda, Márcia, Tiago, Juvenal. Todos olhando para mim, esperando minha decisão. Jéssica não era minha amiga. Provavelmente nunca seria. Mas ela tinha algo que eu precisava. E na guerra, a gente usa as armas que tem. Tiago, eu disse, copie todos os vídeos do celular dela. Márcia, comece a preparar a denúncia formal. Olhei para Jéssica. Você vai testemunhar, contra ele, em público. Ela hesitou, depois assentiu. Vou. Me virei para o grupo reunido na varanda daquele sítio escondido. Vicente, o amigo de 35 anos que nunca tinha me abandonado. Zilda, a mulher que tinha guardado os segredos da minha mãe por décadas. Márcia, a advogada que trabalhava de graça porque acreditava em justiça. Tiago, o assistente que tinha arriscado o emprego para me ajudar. Juvenal, o manobrista que tinha visto tudo e finalmente podia falar. E Jéssica, a amante descartada que trazia as provas mais devastadoras de todas. Um exército improvável, mas um exército. Maurício Thompson passou 28 anos construindo uma fortaleza de mentiras, eu disse. Achou que era intocável, achou que podia me trancar numa clínica e governar em paz. Olhei pela janela, para a mata verde que cercava o sítio. Ele está prestes a descobrir o que acontece quando você faz inimigos demais. A guerra começou numa terça-feira de abril, às 9 da manhã. 3 frentes simultâneas, um único objetivo: destruir Maurício Thompson Guedes. Frente 1, o tribunal. Doutora Márcia protocolou a denúncia às 8h47. 40 páginas de provas: peculato, falsidade ideológica, cárcere privado, fraude em testamento. A desembargadora Helena Magalhães, conhecida como a Incorruptível, leu o material por 2 horas. Depois emitiu 4 ordens: prisão preventiva de Maurício Thompson Guedes, bloqueio de todos os bens, anulação do trust fraudulento, investigação da Clínica Refúgio Sereno. Frente 2, a imprensa. Enquanto os mandados eram preparados, eu estava na redação da Folha, contando tudo para Daniela Reis, a jornalista que tinha derrubado 3 políticos no ano anterior. Mostrei os vídeos de Jéssica. Maurício confessando os crimes na cama, rindo da idiota da Carmen. Isso vai ao ar hoje, Daniela disse. Edição da noite. Frente 3.
As redes sociais. Júlia postou meu vídeo às 9h15. Eu, sem maquiagem, contando minha história em 3 minutos. Às 10, 50 mil visualizações. Ao meio-dia, 500 mil. Às 3 da tarde, 2 milhões. A hashtag Justiça. Para Carmen virou o assunto mais comentado do Brasil. E às 15 horas, quando a polícia entrou no hospital, o país inteiro estava assistindo. Vicente me contou cada detalhe depois. Maurício estava na sala de reuniões com investidores coreanos quando a porta se abriu sem aviso. 2 policiais federais, 3 oficiais de justiça, um delegado careca com cara de poucos amigos. Maurício Thompson Guedes, o senhor está preso. Vicente disse que Maurício ficou branco. Tentou argumentar, ameaçar, negociar. Gritou que era inocente, que tinha advogados poderosos, que conhecia o governador. O delegado nem piscou. Esses amigos vão ter que visitá-lo na cadeia. Algemaram ele ali mesmo, na frente dos coreanos que assistiram em choque o diretor executivo ser tratado como criminoso comum. A descida foi pior. Levaram Maurício pelo elevador social, não o executivo, parando em cada andar. E em cada andar, funcionários esperavam. No 4º andar, Dona Marta, a supervisora de enfermagem, estava parada na porta do elevador. Quando viu Maurício algemado, começou a aplaudir. Devagar, olhando nos olhos dele. As outras enfermeiras aplaudiram também. E os técnicos, e os auxiliares. O corredor inteiro aplaudindo enquanto Maurício era escoltado. No térreo, o lobby estava lotado. Celulares erguidos, todo mundo filmando. Quando Maurício apareceu, alguém gritou: "Vai apodrecer na cadeia." E então foi uma avalanche. "Ladrão! Covarde! Isso é pelo doutor Joaquim." Uma mulher da limpeza jogou o crachá nele. Maurício começou a chorar antes de chegar na porta. Tropeçou na saída, os policiais tiveram que segurá-lo. A última imagem foi dele sendo colocado no camburão. Curvado. Destruído. Pequeno. Às 7 da noite, eu entrei no hospital pela porta principal. A ordem de anulação do trust tinha saído às 4. Eu era oficialmente a dona. O hospital era meu. Sempre tinha sido. O lobby estava cheio de funcionários esperando. Centenas de olhos me observando. Caminhei até o centro, o mesmo lugar onde eu tinha sido humilhada. Meu pai construiu este hospital há 45 anos, eu disse. Nos últimos anos, ele perdeu o rumo. Virou máquina de fazer dinheiro para pessoas que não se importavam com nada. Isso acaba hoje. Olhei ao redor. Eu não prometo que vai ser fácil, mas prometo uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, este hospital vai ser o que meu pai sempre quis. Um lugar de cura, de compaixão, de integridade. Os aplausos foram ensurdecedores. Enfermeiras chorando, médicos batendo palmas, o segurança da porta enxugando os olhos. Agora, eu disse, tenho uma mesa de diretor para limpar. A audiência de custódia aconteceu uma semana depois. O fórum da Barra Funda estava lotado. Jornalistas, câmeras, uma multidão do lado de fora com cartazes. Justiça para Carmen, cadeia para Maurício. Sentei na segunda fileira, entre Vicente e Júlia. Às 10 em ponto, trouxeram Maurício. Uma semana de prisão tinha destruído ele. Cabelos brancos e desgrenhados, barba rala, olhos fundos. O terno italiano substituído pelo uniforme de detento. Não parecia o mesmo homem. Parecia um fantasma. A promotora apresentou as provas metodicamente. Os desvios, 12 milhões em 5 anos. A fraude do testamento, periciada e confirmada. A internação ilegal, com depoimento do enfermeiro que me aplicou as injeções. E então vieram os vídeos. Maurício na tela grande, rindo na cama com Jéssica. A idiota da Carmen assinava tudo o que eu pedia. 20 anos desviando dinheiro bem debaixo do nariz dela. Segundo vídeo. Maurício bêbado, gesticulando. Você quer saber o segredo para controlar uma mulher como a Carmen? Faz ela se sentir incompetente. Toda vez que ela tem uma ideia boa, você diz que não vai funcionar. Depois de uns 10 anos, ela para de questionar. Terceiro vídeo. O golpe final. E se ela descobrir? Jéssica perguntava. Se descobrir, eu interno ela. Já conversei com um psiquiatra amigo. Por uns 50 mil, ele assina qualquer laudo. Surto psicótico, qualquer coisa. Tranco ela numa clínica até apodrecer. Pausa.
E se ela morrer lá dentro? Bem, acidentes acontecem. Velhas loucas às vezes tomam remédio demais. Silêncio mortal no tribunal. Todo mundo olhando para Maurício, que estava encolhido na cadeira, tremendo. O advogado de defesa tentou argumentar que os vídeos eram inadmissíveis. A juíza cortou. Doutor, seu cliente está confessando crimes em vídeo, incluindo planejamento de homicídio. O senhor realmente quer que eu desconsidere isso? Maurício pediu para falar. Levantou, virou para mim. Carmen, eu sei que está assistindo. A voz dele estava quebrada. Eu passei 28 anos me sentindo um nada. Você e seu pai sempre me trataram como empregado glorificado. Eu não sou um monstro. Sou um homem que foi humilhado e quis ter algum poder. Ele estava chorando. Algumas pessoas na plateia pareciam quase comovidas. Eu me levantei. Meritíssima, peço permissão para responder. A juíza hesitou. Depois assentiu. Olhei para Maurício. Você diz que foi humilhado. Vamos falar sobre isso. Dei um passo à frente. Quem negociou os equipamentos alemães que você levava a crédito? Eu. Quem escreveu os relatórios que você apresentava como seus? Eu. Quem salvou esse hospital dos contratos desastrosos que você queria assinar? Mais um passo. Você não foi humilhado, Maurício. Você foi carregado. Por 28 anos. Eu fiz o trabalho. Você levou a glória. Eu construí. Você destruiu. Minha voz subiu. E quando eu descobri a verdade? Você me trancou numa clínica, me dopou, tentou me apagar como se eu fosse um problema, não uma pessoa. Parei na frente dele. Você quer compaixão? Eu passei 3 dias achando que ia morrer, achando que nunca mais ia ver meus filhos. Isso é sofrimento. O que você sentiu foi ego ferido, não é a mesma coisa. Voltei para meu lugar. E então Maurício desmoronou. As pernas cederam. Ele caiu de joelhos no chão do tribunal. Por favor, ele balbuciou, as mãos algemadas erguidas. Por favor, Carmen. Tentou se arrastar na minha direção. Os policiais seguraram. Me perdoa. Eu te amo. Eu não posso ir para a cadeia. Ele estava gritando agora, histérico, a fachada completamente destruída. Eu vou fazer qualquer coisa, devolver o dinheiro, qualquer coisa. Só não me deixa apodrecer na cadeia. A juíza batia o martelo pedindo ordem, mas Maurício estava além de qualquer controle. Os policiais o ergueram, arrastaram para fora. Ele ainda gritava meu nome. Carmen, Carmen, por favor. As portas se fecharam. Silêncio. A juíza tirou os óculos, esfregou os olhos. Decreto a manutenção da prisão preventiva. O réu será encaminhado para Tremembé. Bateu o martelo. Sessão encerrada. Do lado de fora, jornalistas me cercaram. Dona Carmen, como se sente? Aliviada, eu disse. Não feliz. Não tem nada de feliz em ver o pai dos seus filhos ser arrastado gritando de um tribunal. Mas aliviada. E para outras mulheres em situações parecidas? Olhei para a câmera. Você não está louca. Você não está imaginando coisas. Se algo parece errado, provavelmente está. Confie no seu instinto. E não deixe ninguém te convencer de que você não merece respeito. 6 meses depois, o hospital estava de pé novamente. Não foi fácil. Maurício tinha deixado um rombo de 15 milhões. Cobri com a herança da minha mãe. Renegociei contratos, recontratei funcionários demitidos injustamente, expulsei os aliados corruptos dele. Dr. Newton Braga, que jogava golfe com Maurício todo sábado, foi afastado do conselho quando a auditoria encontrou 400 mil em propinas. Da última vez que soube, dava aulas numa faculdade de 3ª categoria no interior. Juvenal voltou, não como manobrista, mas como supervisor de atendimento. Dona Carmen, seu pai estaria orgulhoso, ele disse quando entreguei o novo crachá. Os equipamentos da Alemanha chegaram. Na inauguração, olhei para a nova ala de diagnóstico e chorei na frente de todo mundo. E os destinos foram se definindo. Maurício, condenado a 22 anos. Tremembé, isolamento nos primeiros meses. Detentos não tratam bem homens que abusam de mulheres. Dr. Gustavo Pires, perdeu o CRM. A investigação revelou outros 12 laudos falsos ao longo dos anos. 12 mulheres internadas a pedido de maridos ricos. Jéssica. Teve a menina em setembro. O DNA confirmou. Maurício não era o pai.
Ela voltou para Uberlândia, largou as redes sociais, está fazendo curso técnico de enfermagem. Me mandou uma carta meses depois. Não pediu desculpas, só agradeceu. A senhora me deu uma chance de ser alguém diferente. Não vou desperdiçar. E Vicente? Vicente continuou sendo Vicente. Amigo. Presença. O homem que aparecia com vinho quando eu trabalhava até tarde, que me ouvia sem oferecer soluções não solicitadas. Numa noite no sítio de Ibiúna, ele finalmente disse o que eu sempre soube. Há 35 anos eu quero te dizer uma coisa, Carmen. Eu sei, Vicente, sempre soube. E agora? Eu não sou mais casado, você não é mais casada. Segurei a mão dele. Agora eu preciso de tempo, para me curar, para descobrir quem eu sou. Eu entendo, mas quando eu estiver pronta, se você ainda quiser... Ele apertou minha mão. Eu esperei 35 anos, posso esperar mais. Ficamos ali, de mãos dadas, olhando as estrelas. Não era conto de fadas, era melhor, era real. 2 anos depois, a carta chegou. Remetente, penitenciária de Tremembé. Carmen, estou doente. Coração, gostaria de te ver uma última vez. Fui. Não por ele, por mim, para fechar o capítulo. Maurício estava irreconhecível, magro, branco, olhos vazios. 2 anos de prisão tinham completado a destruição. Eu queria pedir perdão, ele disse. Por tudo. Eu o observei por um longo momento. Eu não te perdoo, eu disse. Perdão implica que o que você fez pode ser desculpado, e não pode. Ele fechou os olhos. Mas eu não te odeio mais. Abriu os olhos. Odiar você era dar poder a você. Era deixar você ocupar espaço na minha vida. E eu não quero mais isso. Me levantei. Cuida da sua saúde. Não por mim. Eu não me importo se você vive ou morre. Mas pelos seus filhos. Talvez um dia eles queiram te ver. Fui embora. Do lado de fora, o sol estava forte. O céu absurdamente azul. E pela primeira vez em 30 anos, eu me senti completamente livre. 3 anos depois do café. Eu tinha 60 anos, cabelos grisalhos que parei de tingir, rugas que parei de esconder, e uma paz que não sabia que existia. O hospital tinha ganhado o prêmio de melhor do estado, honra que meu pai nunca conseguiu. A nova ala pediátrica levava o nome dele. Júlia era chefe de cardiologia. Felipe comandava o financeiro. Os dois tinham encontrado pessoas boas. Vicente estava na minha vida de um jeito que nunca imaginei. Não morávamos juntos. Eu gostava do meu espaço, mas ele estava lá, sempre. Numa tarde de março, a secretária me interrompeu. Dona Carmen, tem uma moça querendo falar com a senhora. O nome é Aurora. Meu coração deu um salto. Jéssica entrou com uma menininha de 2 anos. Olhos escuros, cabelo cacheado, bochechas rechonchudas. Não era mais a garota de vestido vermelho. Era uma mulher simples, de jeans e camiseta. Eu trouxe a Aurora para uma consulta e pensei que a senhora gostaria de conhecê-la. Abaixei para ficar na altura da menina. Oi, Aurora. Eu sou Carmen. Ela me olhou com seriedade de criança. Você é a dona do hospital? Sou. Minha mãe disse que você é muito forte, que você venceu um homem mau. Olhei para Jéssica, que estava vermelha. Sua mãe está certa. Eu sou forte. Mas sabe o que me fez forte? As pessoas que me ajudaram. Ninguém é forte sozinha. Aurora pensou. Minha mãe é forte também? Olhei para Jéssica. Para essa mulher que tinha cometido erros terríveis, mas encontrou coragem para mudar. Sim, sua mãe é muito forte. Jéssica começou a chorar. Antes de ir, Aurora me deu um desenho. Um peixe azul, torto, desproporcional. É um peixinho, como os do aquário. É lindo. Vou guardar para sempre. Depois que elas foram embora, Vicente apareceu na porta. Pronta? Júlia e Felipe estão no restaurante. Zilda está reclamando que o risoto está sem sal. Eu ri. Peguei minha bolsa. Olhei pela janela uma última vez. Para a cidade lá embaixo. Para a vida que eu tinha construído das ruínas. Você está feliz? Vicente perguntou. Pensei em tudo que perdi. Um marido. Uma ilusão. 28 anos. E em tudo que ganhei. Liberdade. Verdade. Amor de verdade. Estou, eu disse. Pela primeira vez na vida. Ele segurou minha mão
e caminhamos juntos para o elevador. Algumas histórias terminam com vingança, outras com perdão. A minha terminou com algo mais raro: paz. Eu tinha 57 anos quando uma garota jogou café em mim. Achei que era o fim. Era o começo. Perdi um marido que nunca me amou. Ganhei a certeza de quem eu era. Perdi 28 anos numa ilusão. Ganhei clareza para construir algo verdadeiro. Se me perguntassem se mudaria alguma coisa, eu diria que sim. Teria saído antes. Teria ouvido meu pai. Mas não mudaria o final. Porque o final me trouxe até aqui. Aos 60 anos, com Vicente ao meu lado, meus filhos rindo lá dentro, Zilda reclamando na cozinha. Aos 60 anos, finalmente sabendo quem sou. Não sou a esposa de ninguém. Não sou a sombra de ninguém. Não sou a vítima de ninguém. Sou Carmen Vilela Monteiro. Uma mulher que caiu e levantou. Que descobriu, aos 57 anos, que nunca é tarde para começar de verdade. E isso sempre foi o suficiente. Só precisei de 60 anos e um copo de café na cara para descobrir. Se essa história tocou seu coração, deixa um like. Se você conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar, compartilha esse vídeo. E se você quer mais histórias de mulheres fortes que não desistiram, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê na próxima história.